Shalom a todos, mais uma vez, Baruch Hashem, por mais essa oportunidade que o Eterno está nos dando de estarmos aqui nessa sala maravilhosa, conhecida como Sinagoga Virtual Talmidei Torá, Sina, Congregação Israelita da Nova Aliança. Hoje são 12 de Shevat do ano 5786, 30 de janeiro de 2026. Entramos aí na quinta aliá da Parashá Bestelá, ao enviar. Esta porção, ela encontra-se no livro de Êxodo, o capítulo é 15, verso 27, e vai até o capítulo 16, verso 10, com uma quinta aliá. A leitura integral dessa paraxá está no livro de Êxodo, no capítulo 13, verso 17, e vai até o capítulo 17, versículo 16. Temos leituras adicionais, como a Haftará, por exemplo, que está baseada no livro de Juízes, capítulo 5, verso 1 até o 13, e também no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 22 até o versículo 29. Zaquim Yosef, nosso comparador de hoje, já está posto, que a partir de agora dará continuidade, que o Eterno abençoe. Shalom. Shalom, shalom a todos. Para o Hashem, por mais um dia, mais um estudo da Paraxá, sendo esta Paraxá Shalach, né? E quero saudar também aos nossos internautas que estarão futuramente assistindo este trabalho, né? Este humilde trabalho. Então, desde já agradeço a vossa participação, meus amados que estão aqui nessa plataforma Zoom. Aí vamos, então, fazer uma leitura alusiva da sexta, ou melhor, da quinta aliada. Eu acredito que esteja compartilhando, né? Sim, Então vieram a Elim, onde havia 12 fontes de água, 70 palmeiras, e ali, junto das águas, acamparam. Depois partiram de Elim e veio toda a congregação dos filhos de Israel ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moshe e contra Arão no deserto, pois os filhos de Israel lhe disseram: quem nos dera tivesse morrido pela mão do Eterno na terra do Egito, onde estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes tirado para este deserto, para matardes de fome a toda esta multidão. Então disse o Eterno a Moshe: eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda na minha lei ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. E disseram, pois, Moshe e Arão a todos os filhos de Israel: tarde sabereis que o Eterno é quem vos tirou da terra do Egito. E amanhã vereis a glória
do Eterno, porquanto ele ouviu as vossas murmurações contra o Eterno. E quem somos nós para que murmureis contra nós? E disse mais Moshe: Isso será quando o Eterno à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar. Porquanto o Eterno ouve as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Eterno. Depois disse Moshe a Arão: Diz a toda a congregação dos filhos de Israel: Chegai-vos à presença do Eterno, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Eterno apareceu na nuvem. Ok, após a leitura, nós vamos expor algumas colocações que, que achamos aqui muito importante para nosso enriquecimento, tá bom? Eu quero levantar aqui alguns sínteses dos fatos que ocorreram anteriormente. O desfecho dramático das Makot Mitzrayim, né, das pragas, dos golpes do Egito que o Eterno encaminhou, né? Isso nos ensina a importância da diplomacia, nos ensina a importância da diplomacia, porque o Eterno ele podia simplesmente para ele, né, tirar o povo sem muito rodeios. Nós sabemos disso. Mas o Eterno, então, nos ensina que a importância de a gente, primeiro, dialogar, né? Foi isso que Moisés se apresentou, seria uma retirada, né, sem mortes, né, sem agressões, sem guerra, podemos dizer, porque para o Egito ali foi uma guerra sem armas, né? Moisés foi para conversar, para tirar o povo de lá. Depois de muita resistência, então a diplomacia ela não vai, então, não surtiu efeito. Não tendo acordo, então partiu para a guerra. E mesmo assim o Eterno agiu de forma gradual, dando oportunidade para Faraó, para o próprio povo hebreu, nosso povo, compreender da forma como Deus trabalha e, ao mesmo tempo, participando das lutas, né, constantes ali durante é, durante as pragas, certo? E também para mostrar a grandeza para as nações, não somente para Mitzrayim, para nosso povo, também para as nações do mundo, né, como o Eterno age. Tá? Então, nosso povo saiu do Egito, ele saiu como foi comentado no estudo anterior. Faraó é, teve que se entregar, ordenando que o povo saia. Né? Ele não foi solicitado, foi uma ordem para sair do Egito. Então, saiu às pressas, tá?
E nós percebemos que no limite da terra do Egito, antes de atravessar o mar de Junco, Faraó, então, mais uma vez, fortaleceu seu coração, endureceu, e quis, então, perseguir nosso povo. Já comemorando o despojo, porque ele viu um povo confuso, um povo frágil, sem o norte, e nós sabemos que foi esta a estratégia de Hashem de levar nosso povo ao mar. Justamente era ali a sentença final do nosso inimigo, que seria afogado no Mar de Junco, conhecido como Mar Vermelho, né? E nós vimos também que o Eterno não conduziu o nosso povo pelo caminho mais rápido, mais rápido, mas não significa dizer que é o caminho mais fácil. Atalho não significa dizer que é o caminho mais ágil, mais fácil de chegar. Porque se o povo seguisse o caminho mais fácil, o atalho, certamente iria dificultar mais a vida do nosso povo, porque o nosso povo não iria resistir às guerras que iria pela frente. Isso nos ensina, eu quero trazer para nós. Yeshua, em certa ocasião, ele usou uma passagem da Torá, justamente a passagem que estamos estudando, quando ele percebeu uma grande multidão, o interesse pelo pão, pela comida, né? Eu quero até compartilhar com vocês, porque eu quero. É, 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 tem respaldo da nossa tradição, é algo que é muito usado, de lançar uma técnica de interpretação da Torá, de usar fatos que ocorreram no passado para trazer para a geração presente. Tá? Isso é concebível que se faça isso. Isso é feito em nosso povo, tá? A Torá ela nos dá direito, porque o ser humano praticamente não mudou, são os mesmos, praticamente são os mesmos. Tá? Então, Yeshua trouxe um fato que ocorreu na leitura que nós estamos vivenciando para os dias contemporâneos. Em João 6, deixa eu ver se eu consigo trazer convosco aqui. Pronto, ok. Em João 6, Yohanan 6, veja, no versículo 26, ele diz o seguinte, aí, Yeshua respondeu-lhes e disse, na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. Então ele estava percebendo, lógico, que muitas pessoas que estavam ali, aquela multidão, estava atrás do pão, das coisas seculares da vida, certo? De saciar os seus desejos. E no versículo 27 ele diz o seguinte: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque este o Pai, Deus, o selou. Eu quero simplificar aqui, tá? Trazendo uma discussão aqui. Alguém interpelou um mestre, dizendo o seguinte:
No versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, tu faz, ou fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Alguém pediu sinal, certo? Aí disseram ainda, nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Então, alguém usou aqui ó, essa passagem que nós estamos estudando, certo? Que Deus mandou o alimento do céu, o maná. E Yeshua, então, interpelou, dizendo que, olha, nossos pais, disse-lhe, pois, Yeshua, na verdade vos digo, Moshe não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E Yeshua respondeu, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Então, o Eterno enviou o seu filho, né, nascido do casal, tá? Yosef e Miriam. Porque toda obra que Deus fez vem do céu, obviamente, certo? Então, o que acontece? O Eterno envia o seu filho, que é o pão do homem, o pão da vida, melhor dizendo, que daria verdadeiramente o que a alma mais deseja. Que era o quê que a alma mais deseja? A vida eterna, ser saciado para sempre, certo? E aqui diz ainda o seguinte, no versículo, eu quero simplificar por causa do nosso tempo, tá? O versículo 41 diz o seguinte, e murmuravam, pois dele, nossos irmãos judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. E aí questionaram, não é este filho de Yosef, cuja mãe nós nos conhecemos? Como pode esse descer do céu? Eles não entenderam, né? Não entenderam. Porque Yeshua respondeu Yeshua, disse-lhe ainda, murmureis contra vós, entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu o restarei no último dia. Porque está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que o Pai ouviu e aprendeu vem de mim. Eu sou, Yeshua dizendo, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. E este é o pão que desceu do céu, enviado da parte de Deus, para que o que dele comer não morra. Aí vem a questão. Alguém disse, muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Yeshua em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, disseram-lhes, isto escandaliza-vos? Quem seria, pois, se visses subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica. A carne para a vida aproveita. As palavras que vos digo são Espírito da vida. E aí
Yeshua fala que muitos se escandalizaram por esta causa. Vejamos, vejamos aqui, né? Um ato que aconteceu nos dias de Moshe, Yeshua trouxe para os seus dias, e hoje vamos trazer para os nossos dias, tá? Trazer para os nossos dias. Por isso que eu lancei mão dessas passagens, para a gente, então, entender quem realmente nós somos e que lado nós estamos. O nosso povo temeu ao olhar para trás e ver o exército para, para castigá-lo, né? E reclamou, dizendo que o Eterno tirou ele do Egito para os matar naquele local. E hoje, veja só, muitas vezes, quando estamos diante de um perigo, muitas vezes quando somos ameaçados a passar por alguma dificuldade, especialmente aqueles que ainda estão no Egito, ainda estão com suas vidas seculares, estão preocupados com as coisas que perecem, né? Que muitas vezes não conseguem sair do Egito porque ainda está debilitado com a escravidão, está preso ainda, não tem nem a coragem de chegar próximo ao mar, tem nem a coragem de sair porque os rudimentos, né, as crenças, a falta, na verdade, de confiança do auxílio de Deus não os deixa, né? E acontece, após a travessia do Mar Vermelho, o povo celebra, engrandece o nome do Eterno, o Moshe louva ao Eterno, e as mulheres tomam a frente para dançar, para celebrar, para é, comemorar a vitória, né? O Rosh Abishalom falou na sua, no seu estudo, pessoas só comemoram quando alcança alguma grande conquista, é quando recebe um livramento, né? Mas sabendo que nós devemos todos os dias, segundo o Salmo 23, deixa eu ver se é o Salmo 23 aqui, Salmo 35, que diz: Então minha língua falará da tua justiça e o teu louvor o dia todo, né? E o teu louvor o dia todo. As pequenas conquistas, na verdade, elas devem ser celebradas. Todos os dias o Eterno deve ser honrado, ser louvado, ser engrandecido
o seu nome. Em quaisquer conquista que o Eterno tem nos dado, não somente as grandes, também as pequenas. Né? Sermos gratos ao Eterno pela vida, por mais um dia que Ele tem nos dado, já ao despertar, já cantar, louvar ao Eterno, por mais oportunidade que Ele tem nos dado de vida, mesmo na doença, não somente na alegria, na doença também, nas dores, louvar ao Eterno, porque a pior coisa que pode acontecer na vida do ser humano, sabe qual é? É morrer escravo, morrer por uma liberdade que sem a ação divina. E para Deus atuar, é necessário estar numa situação bem difícil para o Eterno atuar em nossas vidas. Né? Aqui nessa paraxá, nessa aliá, melhor dizendo, vamos falar aqui sobre a questão, mais uma vez, o povo, na aliá anterior, após o povo comemorar a vitória, o povo reclamou, mais uma vez, não por falta de água, na verdade. Tinha água, sim, mas a água estava impropriada para o consumo, para beber, porque ela estava amarga. Né? E aí, então, o povo começou a reclamar porque estava com sede e a água não servia para o consumo. Agora eu pergunto a vocês: o Eterno conhecia as necessidades básicas do nosso povo? Conhecia ou não? Conhecia. Trazendo para nós hoje. Se tem algo que mais afronta o Eterno, é quando nós reclamamos por algo que muitas vezes não precisamos. Porque o que de fato nós precisamos, o Eterno nos dá, ou não? O que de fato nós precisamos, necessitamos para a nossa subsistência, o Eterno nos dá. Tá? Pode até deixar por um momento a gente passar por necessidade, mas um tempo ele vai dar. Mas tem pessoas que têm as coisas necessárias, que muitas vezes não enxergam, e fica reclamando por algo que não precisa, por capricho, por desejo, por satisfazer o seu prazer. Né? Isso é lamentável. E tem uma coisa que mais prejudica ao ser humano, é justamente a reclamação. Reclamação é murmuração. Reclamar é sofrer, é clamar de novo pela situação adversa. Né? A pessoa está passando por situação difícil, ok, beleza. Isso aí faz parte da nossa vida. Isso não é motivo para a gente ficar se lastimando. Não. Há dificuldades. Agora não. Há as dificuldades, assim como a experiência que nosso povo passou no passado, naqueles dias, nos trouxe, ou deveria nos trazer experiências vividas por nossos pais, né? Ou
por algo que nós vivenciamos. Que a dificuldade sempre nos trouxe riquezas, nos trouxe amadurecimento, experiência, sabedoria, né? Força, virtudes. Não é verdade? Quer falar alguma coisa, Rocha? É, só aproveitando o Inter e a oportunidade que o senhor está me dando, é para dizer que é um ranço que, quando a gente sai do Egito, a gente deixou o Egito fisicamente, mas nas nossas mentes vem praticamente cheia de coisa, né? Uma bagagem cheia que parece que não vai secar nunca. E é a vida toda. Então, essas coisas aí que você está falando, sobre a gente tem tudo e reclamamos que não temos nada, isso é perigoso, porque nós temos tudo, temos até o eterno em nossas vidas, né? E aí, quando nós falamos que não temos nada, e aqueles que estão aí em uma sarjeta, aqueles que ainda não conheceram o que a gente conheceu, o que a gente está conhecendo, como é que fica a situação, né? É complicado isso aí, mas Exatamente. deve trabalhar cada um nas mentes e parar de reclamar, porque esse tipo de reclamação aí, o Eterno, ele não te agrada muito, ok? Exato. O efeito da reclamação, por alguma circunstância indesejável, muitas vezes é por falta de ter, não é por falta do ser. E termina manchando o seu caráter. A reclamação é em virtude de algo que não tenho. Existe, sabe, entenderam o que eu estou falando? A reclamação em cima daquilo, em cima do ter. Que hoje, como sempre, né, a humanidade valoriza mais o ter, o possuir. Porque aquele que valoriza o ser não vai perder seu tempo com reclamação. E muitas vezes vive uma vida mais confortável. É Porque os verdade. problemas que ele está vivendo, ele sabe viver com leveza. Que a palestra que nós iremos ter na Beit é sobre a questão de viver com leveza. É aquele que se preocupa muito com ter, qualquer situação que ele viver por faltar, isso vai ser pesado para ele ou para ela. Entenderam? E aquele que se preocupa com ser, ele releva. Ele está mais preocupado com o seu potencial, com as suas virtudes, com a sua introspecção, com o seu interior. Ele supera todos os problemas da questão do ter, certo? E termina, muitas vezes, solucionando algo que aquele que está mais preocupado com ter, para ele é o fim do mundo. Para ele é uma tempestade. Mas, como Yeshua nos ensinou, né? Diante da tempestade, onde estava Yeshua? Onde estava Yeshua na tempestade, no barco? Estava fazendo o que no barco? Estava Dormindo. dormindo, estava tranquilo. Ah, Amém. Yeshua é, é um ser inatingível. Sei não, não digo isso não. Porque Shaul Racharia diz, sede meus imitadores do Mashiach, como sou, sede meus imitadores, como sou do Mashiach. Foi assim que ele falou, né? Corretamente falando. Entenderam? Então, são isso aí que nós devemos aprendermos
que muitas vezes apontamos para o nosso povo, esquecemos de si próprio, né? Como, como eu iria me comportar se eu estivesse no lugar do nosso povo ali, a contemplar de um lado o exército e no outro o mar vermelho? Como seria a minha conduta? Se eu não suporto nem sequer eu suporto uma dificuldade com meu irmão, eu não suporto encarar um problema de família, um filho, eu não suporto passar por uma dificuldade financeira, né? Eu não suporto passar dores numa enfermidade. Farei a diferença? Os fatos são diferentes, mas a ação é a mesma, de estar murmurando contra o Eterno. Não é contra o líder. E aqueles que apontam, acusam seus líderes de serem donos do seu rebanho. Né? Porque o líder divertiu ele, lhe chamou a atenção, mais uma vez chamou, na terceira foi disciplinado, e aí está dizendo que esse líder quer ser dono do seu rebanho. Né? Autoritarismo, né? Militar, regime militar. Hoje em dia, nós vivemos numa geração muito sensível. O Roche falou isso na sua prédica. Pessoas que não suportam nem sequer chamar a atenção, mesmo da forma bíblica, as pessoas não suportam dizer que é danos morais hoje, viu? Danos morais. Cuidado para não ser denunciado com danos morais. É Pois é verdade. isso. Agora, Zé, E esse negócio queremos, de e dom, queremos ser melhor do que eu quero ser melhor, fazendo assim, eu quero ser melhor do que aquele povo lá que saiu do Egito. É muito fácil falar, né? Muito, muito fácil. Sim, meu amado. então, a partir do momento que o Eterno coloca um rebanho em nossas mãos, somos nós responsáveis por esse rebanho. Nós somos dono dele mesmo. Nós sabemos que pertence a Deus, mas está sobre a nossa responsabilidade. Se eu empresto uma bicicleta para o senhor, e o senhor vai passar 2 meses com essa bicicleta, o senhor está sendo dono dessa bicicleta. Né? Qualquer coisa que acontecer, é o senhor que vai assumir a bronca. Né? Exatamente. E assim por diante. Exatamente. É. Tá? Então, os membros têm que ter essa visão de olhar para o seu pastor, né? E ver o que que ele faz com você, para você prosseguir, para você não ficar doente, para você não se envolver, né? Para você andar, seguir em frente com os demais, com as demais ovelhas. Então ele rala, né? Ele rala, porque ele sabe que está com uma grande responsabilidade nas mãos dele, né? Que é um povo que pertence a Deus. E ele está ali como responsável. Então, felizmente tem esses que pensam assim, né? Felizmente. E tem aqueles que passam, é, certo, anos e anos e não conseguem sair do lugar, né? Não conseguem, de fato, chegar à sua conversão. Não dão, veja só, processo de conversão, a pessoa vai dando um passo, vai para frente, né? Mas aquele que dá um passo e volta dois ou três, esses aí, praticamente, ele não vai ter chance. Praticamente não, ele não vai ter chance, na verdade. Ele está perdendo um tempo. Tá? Aquele que dá um e volta dando dois, volta no três, ele está voltando para o pior. Não estou dizendo aquele que está dando passo após outro, avançando, avançando, né? Cumprindo a lei, deixando de trabalhar dia de Shabat, né? Ou
a questão da alimentação, esses aí realmente estão avançando. Mas aqueles que pararam há anos, ou está piorando a situação, ele não está conseguindo passar o Mar Vermelho. Ele não está conseguindo vencer a sua própria escravidão. Entenderam? E aqueles que se converteram, estão eu estou mexendo com todo mundo, até comigo mesmo. Aqueles que se converteram têm como satisfeito de guardar a Torá e precisa passar por algumas mudanças de temperamento. Ou aquele que ou penso que o temperamento, eu não mudar o temperamento, basta eu cumprir a Torá, já estou é, livre de passar por alguma mudança. Basta guardar a Torá, para mim já está bom. E o temperamento, você acha? Hum? Temperamento é algo que não pode ser mudado? Nascer assim, vou morrer assim? Será que o temperamento eu não posso também transgredir a Torá com o meu temperamento, com minha conduta, minha forma de me relacionar? Você acha, não é? Então é É, bom para a gente analisar. Eu estou também nesse contexto. Então eu tenho bem analisado sobre essa questão, sobre a minha pessoa. Porque eu passei o Mar Vermelho, passei, venci, né? Mas será que não tenho coisas que ainda sou escravo, não estou preso ainda, que preciso de fato me libertar? São essas meditações que nós temos para nós. Quero especialmente para a minha pessoa, porque eu sou a pessoa mais importante para mim na face da Terra. Eu sou a pessoa mais importante para mim na face da Terra. Shalom, desde já, Shabbat Shalom a todos. Shabbat Shalom. Pode encerrar.